Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Família é Tudo. Nessa temporada estamos falando sobre existe vida depois dos filhos? E eu sou Estela Zulay, jornalista educadora parental, diretora e fundadora da Juntos Educação Parental. Tenho como co-apresentadora nessa temporada a minha amiga, colega, Vanessa Abdo. Olá! Que é... Eu sou a Vanessa Abdo, que da outra vez esqueci o sobrenome, Vanessa Abdo, sou doutora em psicologia, terapeuta de casal e faço parte da equipe Juntos. E eu gosto de dizer também que eu sou uma discípula da Estela. Eu ia falar que ia faltar você falar, que é minha amiga, não tem esse papo de discípula, não. E agora, mais um pai aqui sendo entrevistado, mais um homem, né, Vanessa? Adoro pôr os homens aqui na mesa com a gente, né? Com eles a gente pega um pouco mais pesado, você não acha? Bem mais pesado. Acho que a gente tem que assustar bastante antes de começar a entrevista, né? Assim, né? Assim, tudo que a gente sofre no ambiente masculino lá fora, a gente vai e... Coloca aqui a gente... Revanche. Tô brincando, gente. Olha, o nosso convidado de hoje, além de ser marido de uma grande amiga nossa, é bom, né, quando começa assim... eu vou deixar você apresentá-lo, por favor. Eu gosto, assim, ó, dos pesos, dos currículos, do povo que aparece aqui. Olha só! Então, é economista pela USP. Não, mas você não falou o nome. Ah, o Jojo? Jojo. Pode falar Jojo, né? Pode. Alguém te conhece sem ser Jojo? Não. Sua mãe te chama de Jojo? Claro. Não, foi ela que inventou. Eu acho que desde que eu nasci esse apelido. Tem um pedaço da família que me chama de Jorginho, que acha que Jojo não é legal. Ah, Jorginho. Entendi. Mas minhas tias, assim, de Belém. Tirando isso, Jojo. Jojo. Meu e-mail profissional é Jojo desde 2004. Então é Jojo para todos e para as tias Jorginho Waxman. É isso. Por favor. Então, o Jojo é economista pela USP, fez o mestrado em Stanford, começou a carreira no Unibanco, ficou por 10 anos, empreendeu durante bastante tempo, pelo que a gente está vendo aqui, e aí veio a Empíricos, né, bombando, que a gente vai, inclusive, pedir patrocínio ao vivo, vamos? Ai, meu Deus, eu não faço essas coisas, não tenho nada a ver com isso, viu, gente? Eu já fiz. E hoje é sócio do BTG Pactual e responsável pela distribuição de fundos para os canais do banco. Maravilha, Isso. olha só, mas agora vem a parte boa. Casado com a minha amiga, Silvia Berg. É casado. com a nossa, por favor, que também é parte da Juntos. Mas ele é pai do Michel e da Naomi. Michel tem 19, Naomi tem 21. E é pai, drasto, da Manuela e da Mirella, de 15 e 12. E da Lulu, da Pomerânia, que você não deu o nome. Duda. Duda seria macho ou fêmea? Eu chamo ela de Maria Eduarda quando ela não se comporta. Ah, entendi. Então Mas é a fêmea, Duda. Nossa. Maria Eduarda. Com sobrenome? Não, Não tem. não tem. Não tem. É melhor, né? Porque aí fica livre dessas... Afinal de contas, Não é o sofre segundo... Não, mas Exato. ela veio do lado Berger. Ah, veio do lado do Berger. Ela é herdeira. Então... Ela é herdeira. E flamenguista roxo, que eu vi que levou toda a família pra torcer lá pro Flamengo na final, né? Mas não vamos falar disso, que é meio dolorido, né? Nesse momento. Não, esse ano não é bom falar Esse ano não é disso. bom falar disso. E de hobby, ele diz que joga bola. Não sei se é verdade. Não, é verdade. Assim, é que eu não tenho um hobby muito consolidado, assim, mas eu jogo bola, eu fiz taekwondo, eu gosto de esportes em geral. Que Mas bacana. nada, assim, doentio. Quando ele chegou aqui, eu falei assim, você nasceu aonde no Rio? Você cresceu aonde no Rio de Janeiro? Ele, no Rio de Janeiro. Eu falei, não, no Rio eu já notei pelo sotaque, né? Não precisa, né? Carioca é uma coisa assim, que se entrega de primeira, né? Mas eu sou filho único, então minha mãe não deixava eu perder o sotaque. Eu vim para São Paulo com 10 anos. Mas ela meio que marcava em cima, entendeu? E não tinha muita gente para brigar. Então, eu brinco que eu tenho um sotaque assim de Resende, sabe? Para os cariocas é de paulista, para os paulistas é de eu carioca. sei, minha mãe é assim também, até hoje. Para os paulistas ela é carioca, para os cariocas ela é paulista. Mas você falou aí que ele hoje aqui é sócio do BTG Pactual, é isso? Não, sócio do BTG Pactual. Eu acho que tá precisando de uma influencer como eu para falar quanto dinheiro eu fiz investindo no BTG Pactual. Sabe? Meu nome é Estela, eu investi R$100, hoje eu tenho 1 bilhão. Eu acho que você pode investir no BTG Pactual também, tá bom? Passei no teste? Isso tem cara de empíricos mais do que BTG. Vamos falar aqui da sua maior riqueza, do seu maior investimento, que é a sua família. Acho que nada traz mais satisfação pra gente do que a gente ver render bons frutos daqueles que a gente gerou nessa vida, né? E aí a primeira coisa que eu queria começar falando é dos teus filhos, do seu primeiro casamento, né?
Aqui você está no segundo casamento hoje. Eu quero falar um pouquinho da função padrasto também. Mas o que você vê que mudou na você? Executivo de banco, né? Aquela coisa assim bem quadrada, né? O que mudou na sua vida como ser humano, como executivo, como homem, com a chegada dos teus filhos, Michel e Naomi? Bom, vamos lá. Eu tive a Naomi quando eu tinha 28 anos. Eu estava saindo, quer dizer, eu estava no Unibanco, ainda num começo de carreira. Eu tinha estudado nos Estados Unidos, né, eu fui casado, a gente voltou. Então, assim, eu nem pensava muito em... Quer dizer, eu pensava na época, mas olhando para trás, eu nem achava que eu tinha uma carreira, assim, algo assim. Mas eu sempre... Para mim foi muito claro que, assim, aquilo ali não era uma brincadeira, né? Então, a minha dedicação como pai sempre veio em primeiro lugar. E até, assim, na introdução que você falou, eu brinco assim, eu sou quase sem graça para uma pressão de pai, porque eu sou quase mãe. Né, em termos em médico, em reunião de escola, em festinha, tipo, eu gosto de todas as coisas que são percebidas aí como o lado chato, burocrático. Então isso sempre veio em primeiro lugar. E aí veio o Michel, eu já tinha 30 anos, e com o Michel eu saio do Unibanco, que era um lugar, vamos dizer assim, confortável. Né? Na visão da minha mãe, o Unibanco era assim, ela não precisava explicar o que eu era, nem onde eu trabalhava, porque todo mundo sabia o que era o Unibanco, todo mundo sabia o que era diretor, então era fácil. Depois aí eu comecei o lado de empreender, de montar negócio, de virar sócio, mas nunca deixei o lado de pai em segundo plano. Então, assim, tinha que ir no meio do dia em médico, beleza. Tinha que ir não sei o quê, vamos. Depois meu filho começou mais tarde a fazer taekwondo, tem que viajar para viagem de taekwondo, vamos viajar para viagem de taekwondo. Mas isso numa época em que você já tinha você era dono do seu horário, ou não? Mas assim, eu não sei o que é pior, né? Assim, ser funcionário ou ser sócio, né? A diferença é que você não descansa fim de semana, né? Quando você tem o seu próprio negócio, você não para, né? É 24 horas, 7 dias, não tem férias, né? Não tem ninguém pensando por você. O Frank não tá ouvindo essa entrevista não, né, gente? Tá, obrigada. Por mais que você tenha sócios e etc, né? Depende muito mais de você. Então, e eu sempre consegui levar essas duas coisas meio em paralelo. Quer dizer, óbvio, se você chamar eles aqui, eles vão reclamar que eu chegava tarde, que eu trabalhava horas demais, etc. Mas eu acho que eu sempre consegui juntar tudo um pouco, entendeu? Então, não me lembro de ter tido alguma coisa deles que eu tenha falado, putz, não posso porque eu tenho um negócio de trabalho. Nossa, isso assim Não realmente... Ainda mais para homem, né? Nossa, eu tô ouvindo aqui, tô chocada, de verdade. Chocada positivamente. Existe alguma diferença... no ser pai de menina, foi diferente para você quando a Naomi chegou e quando o Michel chegou? Olha, assim, acho que tem uma expectativa geral de que assim, menina é mais próxima de pai, né? Eu nunca fui ciumento, então não tem muito esse lado. Mas assim, a Naomi foi, tipo, a primeira menina da família dos dois lados, né, dessa geração, e a gente não sabia o sexo, nem no primeiro filho, nem no segundo. Então, não teve nem aquele negócio, é filha, eu fico esperando 9 meses, ou é menino, chá de revelação, então nem era moda na época, nada disso. Ainda bem, né? Então, a gente passou por isso. Salvamos, né? Salvamos. Não, nem mêsversário, né? Hoje é chá de revelação e mêsversário. Graças a Deus não faço parte dessa geração, né? Ainda não inventaram um mêsversário negativo, porque de repente vai do chá de revelação para frente todo mês. Mas então o quarto era neutro e a Naomi veio assim, um espetáculo, uma princesa linda, maravilhosa, incrível e tal. E aí depois veio o Michel era um brinquedo da Naomi durante muito tempo, né? Então, assim, eu acho que é diferente o relacionamento, mas mais velho eu sinto isso, entendeu? Porque para mim, pequenos eles eram idênticos. Eu fazia a mesma coisa, já quebrei o braço da Naomi 2 vezes. Assim, Ai, que horror! Temos aqui um pai que quebra o braço dos filhos. Estive envolvido na quebra de 2 braços. Como assim? Você explica melhor, vai ficar mal aqui não, o negócio. A gente tinha uma brincadeira que era o gorila, de derrubar eles na cama, e numa delas não deu certo, e aí numa outra
o Michel, tipo, imitou e também não deu certo. Eu entendi. Não brinquem de gorila com seus filhos, gente. Essa é a primeira insight, dica dessa entrevista. Vanessa, alguma... Não, é que eu fiquei pensando, né? Porque como eu conheço o Jojo da vida pessoal, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas, eu posso dizer que ele é um excelente padrasto. Muito bom padrasto. Mas não quero pular pro padrasto Não, ainda. mas calma. Mas eu fiquei lá atrás ainda, emendando isso aí, que eu anotei aqui como que é, né? De um filho único, ter tantas... Opa! Boa. Né? Assim, porque é uma relação que, sabe, é tudo sobre você. Em geral, o filho único tem um perfil, né, de filho único. Tem alguns estudos, alguns livros que falam sobre o filho único. E aí é disso para... Então, você agora, na cronologia da Estela, você é um pai de 2 crianças, né? Como você disse, durante um tempo ele era o brinquedo dela e tal. Como que era para você testemunhar a relação de irmãos, né? Não, isso é super, super legal, porque é bem presente isso, né? Eu sou filho único, meu pai é filho único. Então tem um lado todo da família que, assim, eu brinco, né? É aquele negócio, só depende de você, só tem você. E a minha avó falava pra mim, a irmã dela na Austrália tinha 11 netos. Então ela falava assim, eu quero 11 netos. Eu falava assim, pô, 11 não vai dar. Eu queria 4, né? Mas assim, 11 não vou chegar lá. Mas assim, a relação de filho único, eu morei no Rio, eu morava no mesmo prédio dos meus primos. Então eu tinha, para algumas coisas eu tinha irmãos de sangue, para outras coisas não. E eu tentava olhar só o lado bom, né? Então a gente ganhava, meus pais viajavam, a mala era só para mim. Os meus primos tinham que dividir. Meus pais tinham uns amigos que eram, um amigo que era um alto diretor da Ama Chips, vinha uma caixa no final do ano com todos os salgadinhos. Meus primos tinham que dividir a deles, a minha era só pra mim. Mas depois eu percebi que isso não é legal. Que, tipo, eu acho que eu comecei a fantasiar sobre ter irmãos. Então eu olho a relação dos meus filhos e eu prezo aquilo demais. E às vezes eu falo pra eles, eu me meto assim, eles falam assim, pai, isso é normal, a gente tá brigando, irmão se pega e tá tudo bem. E eu falo assim, ensinam a ter irmão. E eu falo, não tá tudo bem. Tipo, pra mim aquilo ele é tão mágico, sabe? É tão assim, que pra mim é a coisa mais preciosa que tem. Então, onde eu falo com eles, eu falo, olha, a relação de vocês, ela é mais importante do que a relação comigo. Nossa, você fala assim? É, porque, assim, eles vão conviver mais tempo entre eles. Sim, né? Verdade. E na separação, putz, isso ficou muito claro, porque eles criaram quer dizer, se é que já não existia, mas eles criaram uma relação de confiança entre eles e de proteção para tudo, né? Então... Quantos anos eles tinham quando você se separou? Eu me separei em 2009. Eles tinham 5 e 7. E aí, como é que foi esse processo? Você acredita que os filhos impactaram no seu relacionamento conjugal, nesse primeiro relacionamento conjugal? Não? Um pouco? Esse é um tema que a gente discute muito no Juntos, assim, como que os filhos atravessam o casamento, o relacionamento. Assim. Não, assim, filhos mexem com qualquer relacionamento, né? Assim, você é um casal, 2 pessoas, de repente você vira 3, você vira 4, mudam prioridades, mudam liberdade e tal, mas eu vivia aquilo ali muito intensamente, né? Então... Você diz a paternidade. A paternidade. Mas a sensação que eu tenho é que, assim, o meu ritmo, o meu ciclo de vida e o ciclo da minha ex-mulher estavam em momentos diferentes. Então, o que para mim era quer dizer, era uma coisa, para ela talvez fosse diferente. Eu acho que a gente botou a paternidade em primeiro lugar do que o casal. E até por sermos bem jovens, acho que talvez a gente não tenha tido a maturidade ali para perceber isso, entendeu? Então, pegando a tua fala, você olhando para trás, você se arrepende de alguma coisa que você faria diferente naquele momento? Não, acho que não é o ponto de me arrepender ou tal, mas assim, eu acho que assim, acho que a gente cuidou pouco do casal, né? Em nome de algo incrível, fantástico, que eu não me arrependo, nem ela, entendeu? Né? A gente, quando se fala e curte o crescimento dos nossos filhos, mesmo grandes, a gente sempre fala disso. Quer dizer, um agradece ao outro pelos filhos que tem e pelo que a gente construiu. Mas olhando, assim... É lógico que se a gente não tivesse tido filhos, eu não sei se a gente estaria casado, não é isso. Mas
Mas eu acho que, assim, acho que você tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. E que, às vezes, a pouca experiência de vida faz com que a gente não entenda, né? Não, pouca experiência, ou você não tem as condições, ou, né? É muito fácil falar, não, putz, eu vou deixar com meus pais e vou viajar, eu vou deixar com babá, não quero, né? Assim, não é tão trivial assim também, né? A chegada do seu segundo filho coincide com o momento em que você decide empreender, né? Vamos olhar por um outro lado. Sim. A gente diz que filho é potência. Uhum. Para qualquer ser humano. Inclusive, na Juntos, a gente criou um termo que se chama Education Skills. No mundo hoje se fala muito sobre hard skills, soft skills principalmente, né? E a gente criou um termo que é Education Skills. O que é isso? Quando você se desenvolve na sua função educadora, ou seja, aprende a se comunicar melhor com seu filho, a criar um clima de hierarquia, com firmeza e gentileza dentro de casa, a ter uma rotina organizada, tudo isso te desenvolve como ser humano de uma forma muito profunda e potente, te amadurece. O quanto você acha que a sua paternidade contribuiu para o seu empreendedorismo? Não, eu concordo. Ou como? Não, eu concordo completamente, né? Primeiro, do ponto de vista de responsabilidade, né? Porque, assim, o que parece um pouco contraditório com você empreender, né? Porque você tem mais responsabilidade, você tem mais gente que depende de você, mas ao mesmo tempo te dá te põe mais o pé no chão, né? Até para você construir, quer dizer, quando eu pensava na minha equipe, eu não estava pensando só na minha equipe, eu estava pensando nas famílias por trás da minha equipe. Você enxerga, né, muito mais longe. Você você quer ser exemplo também para os meus filhos. Então, boa parte da minha carreira tem também, assim, putz, o que meus filhos vão olhar sobre, né, vão olhar e pensar de mim, né? Então, e é até interessante, porque eu morava perto do trabalho, até hoje meus filhos lembram, o trabalho era quase uma extensão de casa, porque eu fazia questão que eles que eles vissem o que era aquilo. Onde é que eu passo a maior parte do meu tempo? Né, o que eu estou fazendo? E eles vinham e assim, cumprimenta todo mundo, fala, vem, brinca, trabalha, né, interage aqui. Né, até que foi engraçado, quando a primeira vez que eu vendi o meu negócio, fui para um outro, eu levei eles falaram assim, mas a gente quer conhecer lugar novo, porque eles ficaram inseguros. Nossa! Onde você trabalha agora? Né, aí meu filho entrou assim, era muito maior, lugar, aí ele parou assim, você é o presidente aqui também? Nem era mas nem era um termo que a gente usava, mas ele, sabe, já era uma coisa assim, mas é isso aqui. Então quer dizer, para mim era sempre eu acho que contribui nesse sentido, exige mais maturidade ainda, né? Ainda que pareça contraditório, porque assim, é mais tempo que você dedica, mas ao mesmo tempo você tem que saber dividir essas... Porque você está falando muito de valores, né? Quais eram os valores que você queria que os seus filhos se inspirassem quando você constrói essa história, né? Eu sinto inveja dos homens, sabia, nesse momento? Ah, não, eu sinto sempre. Não é Mas incrível? eu não trocaria nunca o meu lugar, Exato. né? Assim, eu amo ser mulher, eu acho que a mulher é, assim, Mas em termos de oportunidade, né? Mas é uma loucura. Olha só, assim, interessante. Ele não consegue nem entender porque nós duas... quer dizer, eu acho que sim, mas quero não ouvir de vocês. Não é em formato de crítica. Sim, agora ele entrevistando a gente, né? Exato. Mas eu acho que é uma oportunidade até pra audiência, né? Entender... Pode falar. Não é? Porque assim, eu fiquei com a sensação... Você foi falando e foi me dando uma sensação que eu também queria ter sentido tudo isso, né? Quando eu decidi abrir minha empresa, quando eu decidi empreender, quando eu decidi manter minha carreira, e era assim, sempre no ponto de vista das mulheres, no consultório, no Mames da Madrugada, é sempre um lugar de... Então, você tá perdendo alguma coisa. Entendi. Né? Eu não estou investindo todo o meu tempo na maternidade, então você não tá na aulinha de natação, então você não tá... Né? Não tô, claro. Né? Não tô. Sim. E os homens, quando... a gente vê vocês falando, e que nem a Estela rapidamente falou, não é uma crítica de jeito nenhum, é uma inveja mesmo. Sim. Que é esse lugar de que vocês podem fazer tudo isso e que as coisas que vocês fazem relacionadas à paternidade vêm como puxa, que legal que você conseguiu passar por isso. Pra gente não é uma opção. Sim. Né? Então, assim, tinha que ser muito boa, e a gente fala isso muito na Juntos, que é muito boa profissional, muito boa... Uma cobrança muito maior. Na maternidade, e ainda chegar em casa e querer transar, e ainda, sabe? Então, assim, é sempre num nível de... Tem que estar no 9,5, todo mundo.
E os homens podem se dar o luxo de empreender e falar, não, mas a minha preocupação era os valores que eu queria inspirar nos meus filhos. E pra gente era assim, eu só quero chegar no fim do dia viva e tendo tomado 2 litros de água. Isso nunca aconteceu na minha vida, tomar 2 litros de água. Mas viva a gente chega, mas tomar 2 litros de água não. Mas indo um pouquinho por aí, você se apresentou no começo da entrevista como um pai-mãe. Né? Um pai quase mãe, não querendo dizer que seus filhos não tinham uma mãe participativa na fora, pelo contrário. Mas assim, um pai e mãe no sentido de realmente priorizar, né? E dar esses... Você priorizando, se sentia diferente dos seus amigos, do contexto social? Você percebia que você era diferente dos seus amigos? Você tinha esse olhar? Você notava que você era um pai diferente? Ah, sim. Ah, tá. Porque há 20 anos atrás não era comum, né? Esse texto da paternidade, né? É muito legal. Assim, eu sentia diferente. Eu sentia diferente, mas também, assim... Putz, aquilo ali me dava um prazer que dane-se, entendeu? Então, não tem problema. E aí, putz, tive a sorte de conseguir fazer, né? Não é todo mundo que consegue ou que tem a oportunidade de fazer. E, putz, aí a prioridade estava ali. Você sabe o que eu acho engraçado? É impossível não fazer essa comparação. Como já foi pro ar o programa com o Daniel Bialski, vocês são 2 homens de um posicionamento ímpar, né? Muito poderosos. Bem-sucedidos, confiantes, e que chegam aqui e trazem uma realidade de pais que foram extremamente participativos na vida do filho. Ou seja... 2 mais 2 igual a 4, você ser uma mãe, um pai-mãe ou uma mãe, não exclui a possibilidade de você ter sucesso, poder fazer uma carreira bem-sucedida. Vocês são a prova disso, né? A partir do momento que vocês foram pais-mães. Então, acho que é um recado muito potente para as pessoas, o posicionamento de vocês, sendo homens poderosos, né? Poder mostrar que você pode empreender, sair no meio do seu trabalho, atender a necessidade de um filho, ir na festinha, e você consegue ser bem-sucedido. Não é porque você não prioriza... E a sua masculinidade não está em xeque, ao contrário, né? Ela agrega valor na masculinidade. Aliás, você já participou... Uma vez, isso aí eu tinha uma namorada que virou para mim e falou que esse meu lado maternal era broxante. Ai. Não, gente, isso... Não, flash. Para. Um destaque, por favor... Recortaram? Faz um nugget. Sério isso? Sério. Jura? Olha só. Não, assim, ela tinha filhos? Tinha. E uma das poucas vezes que eu me senti... Alguém pode me explicar? Verdadeiramente agredido. Você se sentiu agredido. Muito bem. Vamos lá, vamos explorar um pouquinho isso aqui. Vale a pena, hein? Quem são as maiores boicotadoras dos espaços femininos? Nossa. As mulheres. Nós somos nossas principais boicotadoras, né? E mostra aí, quem carrega o estigma é o mundo feminino. Porque na hora que a gente parar de se ver assim, e enxergar os homens assim... Nós criamos maridos, pais... Exatamente. Né? Na hora que você fala assim, você não vai saber fazer direito, você não... Vai ter uma entrevista aqui, que eu não sei se já foi pro ar ou vai pro ar, né? De uma super mulher que, para dar entrevista aqui hoje, delegou para o pai levar a filha no pediatra, né? E ele fala assim, mas qual o nome do pediatra mesmo? E, tipo, né? Então, assim... Mas em que sentido que ela quis dizer isso? Assim, eu não era a mãe dos meus filhos, óbvio. Então, eu acho que eu vejo 2 coisas. Podia ser um lado de ciúmes, tipo, a atenção que você está dando para eles versus a atenção que você dá para mim. Mas isso não é broxante. É ciúmes. Mas só tô repetindo, as aspas não são minhas. Tudo bem, mas ou não sei, ou algo que ela queria para os filhos dela. E não teve frustração boa. Inveja, né? Invejinha. Ou, puxa, eu queria, né, isso para os meus filhos do pai deles, ou isso para os meus filhos de você, ou não sei. Mas para mim foi... Teve mais alguma historinha assim, só por... Não, nesse nível eu tenho certeza que não, né? Eu nunca tinha ouvido isso. É porque a reação ela é normalmente ao contrário, né? Exato. Ela é normalmente algo... Nossa, ele é um bom pai, que coisa linda, vai ser um bom marido, não, né? gente, com certeza. Eu gosto mais do meu marido pelo pai que ele é.
Com certeza. Isso assim, aumenta Sim. o passe dele, Sim, o pai que ele é. É. De eu olhar pra ele e falar, caraca, acertei, hein? Vamos falar isso mais vezes, assim, pra todo mundo escutar, pros homens escutarem. Aumenta o passe. A gente. Lavar a louça também. Exato. Arrumar a mochila do filho que vai pra escola. Não é? Pensar que... Assim, mas esse é um outro negócio legal. Quer dizer, dentro dos... Né, olhando lá do meio copo cheio de ser separado, quando você tem casal de filhos e acho que tem pai e mãe, é natural que você separe, né, o natural é o seguinte, você sai com a filha, Sim. ele sai com o menino. Então ele vai no jogo de futebol, você vai no shopping, ou no balé, ou não sei o quê. Ou no show da Taylor Swift. Difícil ter o contrário. Ou tem todo mundo junto, ou tem o contrário. Aí aquele papo de, não, mas é importante o tempo individual com cada um, mas dificilmente tem o tempo individual todos com todos e todos cruzados. Uhum. Separado, você tem um desafio de como é que eu gasto o tempo individual com um ou com o outro. Mas assim, cheguei cortando cabelo um dia, eu falei, eu preciso aprender a fazer rabo de cavalo, porque ela dorme comigo metade dos dias, assim. Ela tem que sair minimamente ajeitada pro colégio. Então, sei fazer rabo, sei botar gel, sei não sei o quê, sei comprar sutiã, sei comprar calcinha, sei comprar absorvente, sei tudo, entendeu? Vai começar. Vai. Tem um lado feminino bem desenvolvido. Gente. Cor de esmalte, sei tudo. Maquiagem. Pergunta pra Silvia, se ela vai falar. Sei mais que ela. Não, você sabe mais que ela? Então, vamos falar um pouquinho desse segundo papel aí, primeiro papel, né? Que acaba sendo padrasto. Uhum. Né? Como foi pra você trazer mais duas adolescentes? Elas eram bem pequenas. Eram pequenas? Quando a gente começou a namorar, tem 6 anos. A Manuela Mas, tinha 9. Mas casados, vocês estão há 4. Há 4. Mas vocês tinham uma convivência... Vocês moravam juntos já? Não, mas já era bem a Mica era Então, misturado. já cresceram com você, né? Ok, então como é que foi? Bem ou mal, tem uma boa diferencinha aí pros teus, né? Uhum. Recomeçar do zero com 2 meninas da segunda mulher. Aí eu acho que aqui tem dois assuntos. Um assunto é como é que você junta 2 famílias. Isso, boa. Que isso a gente ainda está tentando descobrir. Não, isso é um outro capítulo, talvez. Mas, assim, abraçá-las como família, para mim foi muito natural. E o carinho foi no mesmo nível? Você também faz rabo de cavalo Igual. Não, gente, é muito legal de ver como ele é padrão. Gente, eu queria por favor, o troféuzinho de entrevistado da década. Não, é muito não, mas é uma raridade. E eu acho tão bom a gente estar podendo trazer isso, né? E mostrar que tudo bem que o sócio do PTG Pactual fez rabo de cavalo na filha e faz rabinho de cavalo e sabe maquiagem, comprou calcinha presenteada, sei lá, troquei alguma coisa aí? Não, tá. Gente, isso. Não, eu acho que o ponto aqui é assim, quando você vai para um primeiro casamento, quer dizer, quando você está num casamento que não tem filhos e você vai ter filhos, é uma decisão dos dois, né? Você pode saber, gostar, não gostar, ser o que você esperava, não ser o que você esperava, mas não é uma brincadeira, né? Você não devolve, é para sempre. Eu tenho uma dificuldade de entender pais e mães ausentes, não consigo. A gente já teve essa conversa, não consigo entender. Mas, quando você começa a se relacionar com uma pessoa que já tem filhos, assim, foi uma decisão sua, né? Sim. Exato. Você não chega para a pessoa e fala assim, olha, eu gosto de você, mas assim, vamos sair e sem elas, ou só você fica aí. Não, e a maternidade atravessa a gente, né? A gente, mesmo sem as crianças, a gente continua sendo a mãe das crianças, Sim, né? com certeza. O telefone tá aqui, a gente tá Então, sempre... assim, o que vale para os meus filhos, vale para elas. Se é para buscar 3 da manhã, é para sair, é para levar na escola, é para voltar, é para ir no médico, é para não sei o quê, tal. Minha enteada adora um médico. Então, assim... A mais velha. Né? Adora. Então, assim, beleza. Assim, vou fazer tudo igual. Tem um desafio que é entre eles. E eu acho que assim, as diferenças de idade ajudou. Porque, por exemplo, a mais nova, talvez até porque ela não teve o convívio pai e mãe. Então, ela só tem a lembrança de mãe. Então, aquilo ali para ela é 9, porque ela é debochada ou não sei o quê. Ela
ela não se preocupa com a disputa entre os outros. Então ela me trata, sempre me tratou, independente da idade, assim, tá ali. Eu vou testar esse cara e vou... Dane-se... Da Mirella. Da Mirella. Dane-se o que esses meus meio-irmãos estão achando, não estão achando, não sei o quê. Vem, pula no meu colo, senta na frente deles, atrás deles. Ela não muda. A Manuela é mais sensível à presença dos outros. Então, na presença dos outros, ela fala assim, opa... Qual o lugar que eu ocupo aqui, né? Eu tenho que ficar um pouco na retaguarda. Ela se solta mais comigo... Quando eles não estão. Quando eles não estão. Mas aí não tem a ver comigo, tem a ver com eles. Com ela. Mas na dinâmica entre eles. Mas e os teus? Os meus são mais velhos e... Eles assim, não têm ciúmes, não tem... Não, você já teve que administrar ciúmes entre eles? Não, eu acho que assim, acho que a palavra não é ciúmes. Aí tem mais a ver com a dinâmica de... Puxa, assim, nós éramos um triângulo e agora somos um hexágono, entendeu? Então, assim, não são só os... Né? A minha filha foi meio que... desenhada, nem tanto por mim, mas assim, até minha mãe, depois eu descobri que tinha um pouco dessa pressão, que era assim, você é a dona da casa. Aí de repente ela, opa, graças a Deus não sou mais a dona da casa. Mas, puxa, quem é que é a dona da casa? Sabe? Tem dinâmica, por isso que eu falei, são outras dinâmicas, entendeu? Eu acho que é menos ciúmes e mais um pouco de Não, e é uma questão encaixe. de recurso, né? A gente tem um tanto de recurso, é o mesmo Jojo antes para dois. Mas assim, eu brinco assim, a gente conta essa história. Nossa maior disputa de encaixar as famílias foi guardanapo de papel ou de pano. Uma família tinha o costume de pano, a outra de papel. E aí, como é que você... Foi um dos maiores obstáculos. Acho isso extremamente representativo, porque cada família vai ter o seu guardanapo de papel ou de pano, né? Não, pois é. E aí, tudo bem. Aí a gente chegou num combinado ali, quando é de um, quando é do outro, e tá tudo bem, entendeu? Jojo, vamos lá. É uma pergunta mais difícil de ser respondida, mas o seu desejo... O grau de realização que você pode ter ao ver seus filhos bem-sucedidos é o mesmo grau de realização que você teria vendo as suas enteadas bem-sucedidas? Enfim, como é que você lida também com essa diferença de expectativas e de emoções e sentimentos em relação a eles? Tá, então vamos lá. Eu acho que assim, Sendo bem honesto? Assim, é que eu acho que tem duas partes nessa resposta. Quer dizer, uma é a seguinte, não dá para comparar, eu acho que em nenhum estágio dá para você comparar o sentimento, que foi a última palavra que você usou, né? Assim, sentimento pelos filhos é uma coisa, sentimento que você constrói por outras pessoas é outra. Não é sangue, não é... Né? Então, não vou ser hipócrita de falar que, putz, é idêntico, né? E... O exemplo bobo que eu penso é o seguinte, seu filho de 2 anos, 3 anos, senta no shopping, começa a gritar e pode ser não sei o que e tal, você vai ter paciência e falar, vem aqui, pega, não sei o que, não faz isso, vai achar bonitinho e daí da idade, tá certo, é o dente, não sei o que. Se o filho do vizinho faz isso ou o seu enteado faz isso, assim, você quer jogar ele fora, você quer, assim, sabe, deixa lá, vai embora. Você, né, é um pouco mais... É um pouco mais... É diferente um pouco a relação. Agora, dito isso, eu acho que é uma relação que você constrói, né? E então, hoje, assim, eu tenho a mesma preocupação, eu tenho o mesmo grau de exigência, eu tenho a mesma satisfação, eu gosto de passar tempo com elas, eu gosto da troca. Igual. Né? Tem um fator aí no meio que é assim, como é que você constrói essa relação, né? E aí eu acho que é um dos desafios do segundo casamento. Assim, eu sou o pai. Quer dizer, eu não sou pai, graças a Deus elas têm pai. Mas que caixinhas eu cumpro ali dentro? Porque não adianta, você cumpre isso, mas você não educa. Eu educo, mas aí na hora da bronca ela vai e corre para a mãe e a mãe fala que tudo bem, e aí eu não tenho mais autoridade para dar bronca ou eu tenho autoridade para dar bronca? Porque na hora da responsabilidade do carinho é exigido que tenha... Entendeu? Então, para mim, assim... Na hora da bronca você não é meu pai. E é difícil para burro isso andar junto.
É difícil para burro, porque, e assim, eu não consigo nem fazer a comparação, porque meus filhos são mais velhos, então essa dinâmica não é equilibrada. Talvez essa dinâmica tenha acontecido com o padrasto deles, porque minha ex-mulher casou de novo e tem uma filha, que para mim é um outro desafio isso lá. Nossa, né? Vamos lá. Mas, entendeu? Então, assim, a resposta é sim para quase tudo, não igual, mas eu acho que tem assim, eu tenho mais frustrações nesse encaixar tudo, e eu tenho a sensação que a frustração tem a ver com eu estar disposto a isso tudo, entendeu? Mas não é tão... Deu para entender perfeitamente. Mas, gente, que honesto que ele foi, sabe, né? Mas posso falar? Sabe o que é maravilhoso e o que eu amo nisso tudo aqui? É que as pessoas conheçam histórias reais. Corajoso, né? E que elas entendam que tá todo mundo aí numa luta. Né, gente? Tá todo mundo aí num desafio, cada um com o seu. Às vezes você olha uma pessoa super bem sucedida e fala, puxa, não, é pleno, né? Ele tá totalmente pleno, super... Não, a gente tá aí... A família por si só é algo muito complexo, né? Claro. Ambiente familiar tem as suas peculiaridades, independente da situação, né? Da classe social, da religião, não importa o quê, tem os seus desafios. Eu acho que, Jojo, você poder trazer isso aqui, né? Se dispor a abrir isso, e eu ter a coragem de perguntar, e você ter a coragem de responder, porque também tem... Não, e se você for perguntar para os 5 envolvidos ali, eles vão falar que tem 1000 falhas no que eu falo, né? Não no que eu falo, mas no que eu faço, porque assim, tem uns dias onde eu pretendo uma coisa e faço outra, né? Mas não tem nada a ver com o formato. Todos nós, né? Exato. Exatamente. Não, mas, né? Então, quer dizer, também mesmo, não tô querendo me vender de Não, até mesmo perfeito. Como não, eu acho que você não se vendeu como perfeito. Ao acho contrário, que você se vendeu como real. Exato. Né? E estamos aí na luta. E ainda não achamos a fórmula, né? De como juntar famílias. Eu também tenho um segundo casamento e, assim, a gente lida com 1000 coisas dentro dessa maternidade. Não, e vou te falar uma coisa. Você ainda é paidrasto? E eu que sou madrasta, alguém já, né? O termo já é horrível. Você sabe que eu já mudei meu descritivo umas 7, 8 vezes, né? É mãe de 4, madrasta de 2. Não, nossa, vamos lá. É mãe, entre parênteses, drasta de 6. Eu não consigo me classificar, porque eu não gosto dessa palavra. Eu acho... É horrível, né? Assim, quem inventou isso... Eu acho que tá aí uma nomenclatura que a gente tinha que ir para um projeto de lei lá em Brasília e mudar. Vamos chamar de qualquer coisa, mas não começar com má, né? Então, assim, é muito difícil. É uma posição muito difícil. E acho que poder explorar isso com você aqui foi muito enriquecedor. Vanessa, vai. Eu tenho uma aqui, mas ela é mais técnica. do que... Porque é pra dar uma aliviada também, né, minha gente? Porque, poxa... eu fiquei, assim, apreensiva com a pergunta, com a resposta. Eu achei que vocês foram muito bem, assim, achei muito honesta. Mas é uma pergunta mais técnica mesmo. Como você tem essa galera toda com diferentes idades e com o que você trabalha, eu fiquei curiosa para saber, porque eu acho que é um grande desafio que eu também vejo no consultório, a gente já trabalha aqui na Juntos também, com a questão da educação financeira. Como que é que vocês organizam isso e como que é, né, falar disso, falar de dinheiro, que na maioria das casas é um tabu muito maior e que eu imagino, ou pelo menos a minha idealização é que na sua família seja melhor falado. Não, vamos combinar que é aquele tal negócio, né? Endocrinologista obeso. Tá bom, também tem. Casa de Ferreiras Pé de Pau vale para dinheiro também. Que fuma, né? Aí na tua casa não tem educação financeira. Não faz isso comigo, por favor. Não. Tem, mas longe de ser um assunto bem resolvido. Porque eu acho que esse é um assunto mal resolvido para adultos, principalmente. Então, quer dizer, aqui tem um exercício no nível do casal, né? Quer dizer, primeiro casamento, talvez, eu fosse muito novo para pensar nisso. Segundo casamento... eu já era muito mais maduro profissionalmente, inclusive, para pensar nisso, mas isso não torna as coisas mais fáceis, né? A Silvia também já era, assim, com carreira feita, etc., mas eu acho que as pessoas todas pecam por não combinar isso. Eu vi um post um dia desses sobre isso, fala assim, putz, amor é isso, não sei o quê, mas vai casar, assim, conversa sobre filhos, sobre dinheiro, sobre planos, sobre sonhos, né? Porque acho que a gente não fala sobre isso, e devia falar.
Com os filhos, é assim, também sujeito a várias opiniões aqui, mas os meus filhos, quer dizer, já estão estão quase na porta aí, se bem que hoje em dia se chama adolescente até 24, né? Eu mandei para eles recentemente, eu falei, preguiça. Tô com liberdade para falar. Essas crianças com 30 anos. Eu não atendo adolescente, né? O que eu chamo de adolescente tá ficando cada vez mais velho, porque eu não tenho paciência. Mas Boa. Não, mas assim, a gente fala bastante, quer dizer, até porque os assuntos de casa, né, permeiam sobre isso e talvez eu, ao longo do tempo, tenha até talvez exagerado na expectativa de maturidade deles. Então, eu sempre falei sobre o que estava acontecendo comigo. Olha, aconteceu isso, eu estou vendendo a empresa, não estou vendendo a empresa. Eles sempre souberam e, guardadas as proporções, sempre entenderam o que aquilo ali significava em termos de dinheiro. E não acho que eles são muito estragados. O que seria estragados? Estragado seria que eu acho que eles têm um bom equilíbrio entre ajustado à idade deles, de alguém que minha filha começou a trabalhar há 1 ano e meu filho ainda não trabalha, de entender essa relação e o valor do dinheiro. Uhum. Né? Você permite que eles tenham as próprias conquistas ou você investe nas conquistas deles? Fui bem delicado. Financeiras? Né? Sim. Assim, permito que eles tenham as deles, mas guardadas as restrições, né? As possibilidades, né? Então, quer dizer, eu brinco o seguinte, por exemplo, meu pai, a comparação que eu faço é a seguinte: se eu olhar a vida que o meu pai teve e os meus avós que vieram fugindo da guerra, o que meus avós deram para o meu pai, o salto, né? E o que meu pai deu para mim, eu não tem salto comparável que eu vá conseguir dar para os meus filhos em relação ao que meu pai deu. Mas, em termos absolutos, eles hoje, quer dizer, em termos absolutos, a gente foi subindo uma escada. Sim. Né? Então, assim, é fácil chegar e falar assim, poxa, seus filhos são mimados e materialistas porque eles têm tudo. Mas eu não acho que é assim. Eu acho que, apesar deles, graças a Deus, terem tudo nesse ponto de vista, eu acho que eles sabem... O valor disso. Sabem, assim, ajustados a alguém nessa idade que... Em 2023. Não, e mais do que em 2023 é o seguinte, se eu falo isso para uma pessoa de 10 anos, olha, isso daqui custa tanto, isso daqui é esse trabalho, é esse valor, não sei o quê, é completamente diferente de... Pô, você sabe o que você gasta e o que você precisa fazer para ganhar o dinheiro para gastar. Eles não têm como saber. Mesmo que eu dê uma mesada e fale assim, você só pode guardar dentro do dinheiro da mesada, eles vão aprender sobre restrição orçamentária, mas eles não vão aprender sobre o valor do dinheiro. Eles vão aprender que termina e que quando termina... Né? Isso você pode dar mesada para uma criança de 5 anos de idade, ela vai aprender que, olha, terminou, acabou. E como é que se ensina o valor do dinheiro? Putz, é 10 vezes mais difícil. Tem pessoas que passam a vida toda e não sabem. Não, os né? adultos não sabem, né, gente? Não, e nem se sabe, é uma coisa meio teórica demais, entendeu? Então, um dos jeitos de você saber qual é o valor do dinheiro é o valor da troca. Assim, putz, o que você precisou fazer para ganhar aquela quantidade de dinheiro que você pode trocar por um celular? Né? Então, isso é um dos jeitos do dinheiro. Ou, olha, a mesma quantidade de dinheiro que você precisa para ganhar um celular, você consegue trocar por tantas outras coisas. Mas isso é muito... Assim, você precisa de uma vida inteira e talvez você não vai conseguir, entendeu? Então, por isso que eu tô falando assim, ajustado a isso, eu acho que eles são... Sabe, eu fico bem satisfeito com o trabalho que eu e a mãe deles a gente trouxe até aqui. Né? Agora... Daqui para frente, cada vez mais vai dependendo mais deles. Então, eu acho que essa parte de depender das vitórias deles, putz, vai, mas, obviamente, eu fico super feliz. Aí eu fui viajar com a Silvia e o sobrinho, o filho do primo dela, nas férias, montou uma vendinha na casa dele e para vender comida pro pessoal que volta da balada e não tinha onde comprar comida e aí ganhou tanto dinheiro e alugou o ônibus. Porra, aí eu volto e falo assim, puta que merda, fracassei. Né? Entendeu? Então, assim, você sempre tem as histórias melhores, entendeu? Né? Então, assim, pô, naquele dia eu não sabia se eu tava feliz pelo cara, eu falo assim, meu Deus do céu. Onde foi que eu errei? Né? Tão simples, né? Entendeu? Então, assim, gente, eu vou falar pra vocês.
Não tem pai e mãe que já não passou por esse tipo de situação. Você, né, você fala assim, meu filho é o máximo. Nossa, eu sou super pai, uma super mãe. De repente você vê o filho de alguém fazendo algo extraordinário, você fala assim, mas o que eu fiz de errado que eu não consegui que meu filho estivesse fazendo assim? Não, então, assim, né? Assim, então, de um lado, assim, é o que eu falei, eu tô super satisfeito, entendeu? Mas não que não tenha espaço para melhorar, mas é um desafio. Mas é que a gente acaba criando uma expectativa por você ser uma pessoa que trabalha com dinheiro, com investimento. Então a pergunta é muito mais voltada, né? Não, então, mas por exemplo, meu filho cuida da carteira de investimentos dele. Gostou, aprendeu, tal. Tá. Minha filha fala assim, putz, eu tenho um pai e um irmão, faz pra mim, não sei o quê. Mas ela entende, sabe, mas está no conforto. Mas às vezes é uma questão de perfil, às vezes não é conforto. Sim. Pessoa que terceiriza, né? Não, isso. Não, está no conforto de... Não no conforto relaxante, no conforto de falar assim, eu posso, você vai cuidar, então tá bom. Qual o telefone do seu filho? O nome dele, Michel, Mas mas é engraçado, assim, agora que minha filha na faculdade está entrando em coisas de tributação e... Ela faz o quê? Direito. Aí agora o mundo dela está cruzando com o mercado financeiro. Teu filho fez o quê? Ele faz economia. Mas é porque você achou que a sua resposta foi mais simples do que ela foi. Eu acho que a gente até pode colocar isso na legenda, chamar atenção para isso, né? Fazer um recorte para isso, porque foi muito interessante isso que você falou. De, né, como que você... uma das coisas que eu tento fazer o exercício, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos na faculdade, né? E aí, imagina, eu tinha 24 anos, os meus alunos eram todos mais velhos que eu, porque eu dava aula no noturno, e eu ganhava para chegar em São Miguel, lá, né, que eu tinha que pegar o ônibus, metrô, lá, R$25 a hora. R$25 a hora. Eu tinha 24 anos, foi em 2004, 2005 e tal. Eu ganhava R$25. Então, o que eu faço com tudo isso? Quando meus filhos falam, mas eu queria tomar esse milkshake. Eu falo, então. Nessa mesma época, eu também dava aula em Jundiaí. Eu não dirijo, então eu ia de ônibus. Eu falava, eu tinha que ir até Jundiaí para você dizer para mim que você não gostou do sabor da hora que eu fui até Jundiaí para dar aula. Quer dizer, é um jeito um pouco, assim, dramático. Mas Vanessa, meus filhos não aceitam quando eu falo isso. Mãe, você é outra época. Era outra... Não, mas eu acho que assim, eu acho que tem um valor nisso que você está falando, mas tem um ponto que não vai nunca adiantar, que é a tua experiência versus a deles, entendeu? Exato. Então, você pode passar, mas... Não, por isso que eu falei, eu achei a sua resposta boa, porque, na verdade, a estratégia, ela pode melhorar. Para mim, são duas coisas. Exato. Uma é saber que termina, e que não é infinito, então que você tem que fazer a troca. O que já não é óbvio para as famílias que a gente é, né? Do privilégio. E aí, nesse sentido, a mesada funciona. E o outro é o valor. E aí, assim, é um pouco de falar, mas tem que ser da experiência deles. Não adianta, entendeu? Sim. E aí, assim, e tem uma hora que encaixa, porque assim, esse show não vale a pena. Essa festa não vale a pena, a outra vale a pena. Essa blusa, essa bolsa. Aí já... E esse show, essa festa é bem realidade deles. Gente... É uma loucura o tempo aqui, né, nesse podcast. Infelizmente, já estourei o tempo, inclusive, né? Você queria falar mais, né? Você gostou. O povo senta aí, ninguém quer levantar, Adorei. Quando eu volto. Quando eu volto, todo mundo. Nós vamos fazer um especial de casais. Quero ver. Vai ser... Juntos? Só jogando umas pimentinhas aqui, ó. Só, né? Vamos lá. E aí, como é? Já pensou? Nossa, vai ferver isso aqui. Jojo, muito obrigada aí por abrir um espaço na sua agenda super comprometida de empresário, de pai, de padrasto, né? Olha só, hein? No mesmo nível. E trazer aqui, compartilhar com tanta sinceridade histórias aí muito importantes para todo mundo que está assistindo a gente. Vanessa, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigada, um beijo. Valeu. E até a próxima, né? Até a próxima. Eu gosto mais.